De uma hora para outra, a população mundial se viu obrigada a parar de frequentar a escola, a faculdade e até mesmo o trabalho. Mas você já parou para pensar o quanto essa situação gerada pela pandemia do novo coronavírus prejudicou a saúde mental dos adolescentes? Fase de muito aprendizado, descobertas, onde tudo parece mais intenso do que o normal. Assim é a adolescência. Nesse período da vida, em especial, o indivíduo precisa se relacionar com a sociedade para construir referências e personalidade. Fazer isso em um contexto completamente atípico pode ser uma experiência desafiadora. Uma pandemia representa uma ocorrência inusitada, que pode causar estresse, medo, incerteza e desgaste emocional para qualquer um, mas o impacto psicológico nos adolescentes merece cuidado redobrado. O deslocamento do mundo real para o virtual, somado com a preocupação em relação ao Covid-19, pode desencadear problemas emocionais, muitas vezes de ordem grave. Por isso, a família exerce papel fundamental na vida do adolescente, devendo sempre estar atento aos sinais. Síndrome da gaiola foi um termo cunhado pelo psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, Gabriel Lopes, e faz alusão aos pássaros que não deixam cativeiro. Tal comportamento pode afetar de diversas maneiras o indivíduo. Em um contexto pandêmico, no entanto, não houve escolha. Fomos obrigados a passar mais tempo em casa. Como resultado disso, houve uma redução dos estímulos vindos do contato com o mundo exterior, necessário para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Nos adolescentes, a circunstância atingiu diretamente o desempenho escolar e até mesmo os relacionamentos interpessoais. Para entender a complexidade da mente do adolescente, especialmente durante o isolamento social, convidamos a mestra em Psicologia Clínica, doutora em Saúde Coletiva e docente do curso de Psicologia do UniFBV, Renata Almeida. A gente viveu um momento de uma mudança radical, principalmente na nossa convivência social. E o adolescente ele tem uma tendência a ir procurando os seus grupos, a ir se agrupando a partir das suas identidades, a partir do que gosta, ele vai se identificando com determinados grupos e a pandemia impediu esse agrupamento. Então, tem essa série de questões que vai fazer com que não só o adolescente, mas muita gente comece a desenvolver alguns sintomas de ansiedade e depressão, que não necessariamente a gente vai caracterizar como um processo, um adoecimento da ansiedade, um adoecimento depressivo. A gente pode ter alguns sintomas que, se isso não for cuidado, que se isso não for observado e dado o devido valor, isso sim pode se transformar em crises sérias de ansiedade e depressivas. Quais esses sintomas de desgaste emocional que podemos perceber durante o distanciamento social? A irritabilidade é muito presente, a questão da má qualidade do sono. Então, pessoas que estão dormindo muito pouco ou que têm um sono muito agitado e não conseguem descansar, isso também é muito presente. A tristeza, essa sensação de tristeza, de estar muito triste, também é algo que a gente poderia pensar como sintomatologia. E, claro, esse isolamento, quando a gente pensa no adolescente, a gente vai ver hoje em dia um adolescente hiperconectado nas redes sociais, que não tem diálogo com os membros da família, que muitas vezes não sai de dentro do quarto, quando sai é para fazer algum tipo de refeição, ele se mantém lá trancado, isolado, e ele faz questão, eu escutei muito de alguns pais, principalmente no consultório, que eles dizem assim, veja, fulano ele já vivia num processo de pandemia, só que quando não existia a pandemia, a cobrança dos pais, da sociabilidade, de você sair, de você dialogar, era muito maior. Com a pandemia, ficou, inclusive, confortável para os pais que esse adolescente se mantivesse dentro do quarto. Qual tem sido um comportamento típico dos adolescentes neste período, de acordo com o relato de pais e responsáveis?
Foi o que eu falei anteriormente, essa hiperconexão nas redes sociais, com jogos eletrônicos, né? Esse isolamento, né, nos seus quartos, né? Essa falta de vontade, né, do diálogo, da socialização, que vai desde o ambiente de casa até esse retorno, né, para a convivência social. Outra coisa que é importante, alguns adolescentes, né, neste momento, né, que a gente começa a retomar nossas atividades, né, sociais, também está vivendo, né? A gente fala que viveremos, né, traumas, né, pós a pandemia. E uma das questões, né, que a gente vai precisar trabalhar muito com os nossos adolescentes é uma verdadeira fobia social. Então, o medo de voltar para a escola, né, o medo, né, de se lançar para novas amizades, para conhecer pessoas, o medo de estar em ambientes públicos, porque foram quase 2 anos isolados dentro do quarto, né, com ninguém aperreando, né, ou cobrando qualquer coisa desse adolescente. Então, isso também está sendo muito comum, e aí a ansiedade é muito maior desse adolescente, né, por essa necessidade de exposição agora, do retorno à escola, do retorno a um esporte, do retorno ao inglês, e de algumas atividades que para a gente era tão natural antes da pandemia. Eu acho que isso é uma coisa que que pega muito na adolescência, né? Porque é nessa fase, né, que o sujeito ele vai constituindo a sua identidade. Então, falar de saúde mental, né, é falar de compreensão, é falar de empatia e é falar de valorização, né, das emoções, dos sentimentos e do processo de sofrimento também, né? Porque é muito comum a gente identificar o adolescente sinalizando, às vezes até pedindo ajuda, né? E os pais, deixa de frescura, menino, todo mundo está passando por isso, né? Bola para frente. Só que todo mundo está passando por isso, ok, mas todo mundo vai passar por isso de uma forma diferente, né? Alguns com maior sofrimento, alguns com menos estrutura, né? Então não dá para afirmar, né, daqui a 10 anos quais são as consequências dessa pandemia. A gente vai precisar estudar isso. Né, provavelmente existirão algumas consequências. Se dá para, né, correr atrás desse prejuízo, a gente também vai precisar estudar um pouquinho, porque isso nunca foi vivido, né? Foi algo mundial, né, de uma magnitude imensurável, que a gente vai precisar se debruçar, né, para ir acolhendo, né, todas essas consequências e indo cuidando, né, de cada questão que vai surgindo a partir da vivência desse processo. O Verso Expresso fica por aqui. Fique de olho nas plataformas da Agência Verso na internet para acompanhar as próximas edições do programa. Tchau!